Nosso evangelho de hoje é Lucas 9, de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Pois bem, um primeiro dado a ser visto aqui é a questão da oração. Jesus estava rezando. A oração como condição de intimidade e conhecimento de Deus e força nos momentos mais decisivos da vida. Repare que, sendo ele Deus em oração e os discípulos ali ao seu lado, também chamando a Deus de Pai e recebendo o mesmo exemplo de como se colocar numa atitude oracional. Então, mesmo sendo Deus, estava ali em oração, em intimidade, com o Pai e com o Espírito Santo. Lucas faz questão de frisar que essa oração é num lugar retirado, um lugar à parte. É o que fazemos, por exemplo, aos domingos, quando tratamos da oração eclesial, dominical, de toda a igreja. A oração por excelência, a Santa Missa. Todos juntos no templo sagrado para celebrar a Eucaristia. Ali o sacerdote e o povo ao redor do altar da Eucaristia e da palavra, juntos em oração, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor da vida. Como discípulos, não somente dirigimos preces ao Senhor, mas também nos alimentamos dele, pela palavra e pela Eucaristia. Que momento eterno! Vivemos ali o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Pois bem, é justamente colocando a oração no início das grandes questões de Jesus que Lucas inicia o texto deste dia. Essa é uma das características do Mestre. Sua condição de vida é oracional, pois ele é todo para o seu Pai e está sempre voltado para o Pai, intercedendo por todos os seus. Num contexto oracional, Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem diz o povo que eu sou? Na visão geral, Jesus está bem na resposta, pois o tratam como um grande profeta na qualidade de João Batista, também a semelhança de Elias, sendo inclusive identificado com eles o outro grande profeta. Em muitos lugares também há muitas respostas inadequadas ou até mesmo injuriosas sobre Jesus. Por que eu digo inadequada? Talvez melhor dizendo insuficiente, porque dizer que Jesus é um grande profeta, aí mesmo assim ainda é insuficiente. Injuriosas porque virou moda agora tentarem usar ideias malucas de grupos particulares com relação a Jesus. Imaginemos que essa pergunta também seja feita nas universidades, nas ruas, nos ambientes culturais do nosso tempo. Certamente, diante do que observamos, nada agradável e satisfatório ouviremos sobre o nosso Salvador. Talvez até sejamos surpreendidos, porque também é certo que em muitos desses lugares existem pessoas de vida consagrada e envolvidas com o reino de Deus. O fato é que, no geral, não se tem uma resposta verdadeira sobre quem é Jesus. Quem pode realmente definir Jesus? É possível dar uma resposta precisa sobre ele? Depois de fazer uma pergunta geral, Jesus vai diretamente aos seus discípulos, querendo ouvir deles, a partir deles mesmos. E vós, quem dizeis que eu sou?
Jesus não quer saber de uma definição científica sobre ele, não quer conceitos sobre sua pessoa. O que lhe interessa é a adesão dos seus discípulos, a ele e a sua obra. O conhecimento por si só não diz nada, não eleva ninguém. Muitas vezes serve somente para enganar quem conhece na ilusão de um universo de orgulho e autossuficiência. Não é esse tipo de conhecimento que serve na descoberta de Jesus. Aqui trata-se de uma experiência na intimidade, de uma vida de encontro, de abertura à ação de Deus e de fé. Os apóstolos viviam com Jesus, escutavam-no, aprendiam dele, viam seus milagres e experimentavam sua ação misericordiosa. A vida de Jesus com eles era a mais perfeita escola de fé e de vida. Então, confirmar o que dizem sobre ele não significa nada, pois o que dizem não condiz com a realidade mesma do Mestre. O conhecimento da realidade de Jesus exige experiência pessoal e entrega de si mesmo, renúncia da mentalidade de um mundo falido e acolhida da lógica do próprio Deus. Em Mateus, Pedro diz, respondendo à pergunta de Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em Lucas, diz somente o Cristo de Deus. Tanto num contexto quanto no outro, Pedro diz a verdade sobre o Mestre, mas desconhece a profundidade dessa afirmação. De fato, ela foi professada por inspiração de Deus. Pedro não imaginava Jesus como Messias segundo o pensamento de Deus, mas segundo a mentalidade dos judeus. Mesmo assim, Jesus respeita sua afirmação. No final do texto de Mateus, diferentemente de Lucas, acrescenta, apesar do sucesso na resposta, um Pedro ainda desconhecedor do projeto de Deus. Quando Jesus disse que iria sofrer muito e morrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, mas que ressuscitaria no terceiro dia, Pedro, nesse momento, se manifesta e mais uma vez demonstra desconhecer o tipo de Messias que era Jesus. Nas duas colocações de Pedro, apresenta-se uma tremenda ignorância sobre a pessoa e missão do Salvador. Por sua vez, Jesus não desiste da missão que deseja realizar através dele. Por isso que vai dizer a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pois bem, somente depois da ressurreição, os discípulos vão entender o significado da expressão Cristo de Deus. Contemplando os mistérios da encarnação, da morte e ressurreição de Jesus, mediante a ação do Espírito Santo, os discípulos entenderam que a missão do servo de Deus foi toda ela oblatividade, entrega de si mesmo, e essa necessariamente deveria ser a missão deles também, e de modo geral, de toda a igreja. O corpo segue sua cabeça ao mesmo tempo, na mesma direção e mesma situação. A missão da igreja e o modo de realizá-la pertence necessariamente ao corpo. A igreja deve ser, ela também, serva, toda entregue como instrumento legítimo do Senhor para a salvação do mundo. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, disse Jesus, esse a salvará. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.